Olá, eu sou a professora Verônica e hoje vou estar aqui, a convite da professora Lucimar, falando sobre a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e o Ensino Fundamental dos anos iniciais e dos anos finais. Lembrando que a educação básica ela é dividida em 3 etapas. Primeiramente, que a primeira etapa é a educação infantil. A segunda etapa é o ensino fundamental, dividido em anos iniciais e anos finais. E a última etapa da educação básica, a última etapa da educação básica é o ensino médio. Dentro da educação básica, ela é dividida em modalidades. Nós temos as modalidades de educação de jovens e adultos, nós temos a modalidade de campo, nós temos a modalidade indígena, nós temos a modalidade especial. Então, assim, para que a gente saiba que a discussão, deste curso ele vai estar em cima do quê? Da Base Nacional Comum Curricular da primeira etapa, que é a educação infantil, e da segunda etapa, que é o ensino fundamental. Nós não vamos ver sobre a BNCC do ensino médio. Isso seria em um outro curso. E aí, aqui eu desejo a vocês, que sejam bem-vindos ao nosso curso. E eu vou estar aqui trazendo os objetivos desta formação, Então, durante a formação continuada nossa sobre a Base Nacional Comum Curricular, eu vou estar tratando desses seguintes objetivos. Porém, na aula de hoje, nós vamos estar vendo sobre os marcos legais da Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Então, primeiro objetivo, apresentar o documento normativo e os marcos legais. Então, primeiramente, a gente precisa conhecer o que é documento normativo e o que é currículo. Então, se eu perguntar a vocês, a Base Nacional Comum Curricular, ele é um currículo? Bem, não. A base, a BNCC, ela é apenas um documento norteador, ou seja, a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, ela foi homologada na sua terceira versão em dezembro de 2017. Então, nós temos lá a primeira versão da base em 2015, em 2016, a segunda versão, e a última versão, depois para homologação, foi em dezembro de 2017. E aí vem o PRO-BNCC, que é o Programa da Base Nacional Comum Curricular, que vai dizer que a partir deste documento normativo, que prescreve os currículos, os estados e municípios deverão construir o seu currículo em cima do quê? Deste documento norteador. Então, os municípios e estados vão construir o seu currículo a partir da Base Nacional Comum Curricular. Isso quer dizer o quê? Como ele é um documento único, normativo, é lei, eu preciso desenvolver no Brasil todo, dentro da educação básica, seja rede pública ou seja rede privada, o currículo de competências a partir da Base Nacional Comum Curricular. Eu não posso usar um outro currículo, Desde 2018, nenhuma rede, tanto pública quanto privada, da educação básica não pode usar um outro currículo, porque o documento que é lei, a BNCC, diz que este currículo, esse documento normativo é para o país todo, porque lá estão as aprendizagens únicas, essenciais que todo estudante precisa adquirir ao longo da educação básica. Então, nós temos aí a básica é um documento normativo, nós temos o programa PRO-BNCC, que vai dizer que os estados e municípios construam o seu currículo a partir da BNCC, e aí o Mato Grosso constrói o documento de referência curricular para o Mato Grosso.
Então, nosso estado, ele constrói esse currículo a partir da BNCC. Então, lá dentro da DRC, que é o documento de referência curricular, é tudo que está na base. Nós não podemos tirar, né? Nenhum estado, ao construir o seu currículo, não pode tirar nada que está lá na BNCC. Seja mesmo dentro da construção do projeto político-pedagógico lá na escola. Ele tem que pegar o seu currículo normativo, seu currículo de referência do seu estado, né? Que aqui no Mato Grosso, as escolas elas vão pegar como referência o currículo DRC. Porque lá dentro do DRC tem todo, né, as aprendizagens essenciais e únicas que a base fala que todo estudante, né, deste país precisa ter, e também vai ter as aprendizagens específicas do seu estado, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em currículo, né, se a gente for olhar a comunidade de onde cada comunidade se encontra uma escola dentro de um município, né, ou num bairro, a gente precisa evidenciar a cultura, os costumes, os valores daquela comunidade, daquele povo, não é mesmo? Então, como é que eu vou trabalhar currículo? Por exemplo, se eu sou da modalidade campo, né, e vou trabalhar só um currículo voltado aos grandes centros, eu vou estar fugindo um pouco dos costumes, da cultura, dos valores daquele povo ali do campo. Eu preciso também evidenciar essas aprendizagens lá também no currículo dessa escola. É a mesma coisa, por exemplo, nós, né, lá da escola regular, nós estamos lá, né, com uma comunidade, e dentro dessa comunidade tem uma heterogeneidade de pessoas, de alunos, com os seus costumes, com sua cultura, né? Também tem a cultura local, por exemplo, eu vou pegar como base a educação física, o componente educação física, né? Dentro das danças, se eu vou trabalhar danças com o meu aluno, eu tenho que evidenciar as danças do mundo todo, como street dance, né, o hip hop, dentre outros, o tango. Como eu também tenho que evidenciar as aprendizagens das práticas corporais, né, dentro do Brasil, por exemplo, o funk, o samba, né, o maracatu. Como eu também tenho que evidenciar, né, as aprendizagens também do meu estado, da minha comunidade. Então, eu tenho também trazer o lambadão, o siriri. Né? Dentro da geografia, por exemplo, eu também tenho que falar sobre o Mato Grosso, né, em relação ao espaço, tempo, né? Então, em todos os componentes, eu preciso também trazer as aprendizagens próprias do meu estado, que não está lá dentro da BNCC, do documento norteador. Então, por isso que o currículo ele tem que atender aquilo que a base pede e também tem que atender aquelas aprendizagens que o seu estado pede. E aí nós temos o segundo objetivo, que é conhecer os princípios da BNCC. Compreender os conceitos de competências e habilidade, haja vista que nós temos um currículo de competência. Nós temos que compreender as 10 competências gerais que orientam a BNCC e toda a educação básica. Hoje nós vamos tratar do primeiro tópico, né, sobre os marcos legais. E aqui nós começamos a falar sobre o documento de caráter normativo, que eu já disse anteriormente para vocês. A BNCC ele é um documento normativo, um documento-lei que vai dizer que todos os estados, todos os municípios construam o seu currículo. Mato Grosso tem o seu currículo já construído do ensino fundamental e da educação infantil. O médio, né, eu só vou dar uma pincelada aqui sobre a BNCC do médio, ela foi homologada em dezembro de 2018, um ano depois da BNCC do ensino fundamental. Então, o ensino médio, a partir de 2019 e 2020, ele está ainda em fase de construção em referência ao currículo. Então, o Mato Grosso ainda está escrevendo, construindo o seu documento de referência em cima da Base Nacional Comum Curricular do ensino médio. Então, por isso que nós ainda, no Mato Grosso, nós não temos ainda o DRC, o Documento de Referência Curricular da BNCC para o Mato Grosso.
Então, ele é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem essenciais. Então, esse documento, a base, ele está sistematizado, né, a partir de aprendizagens essenciais que todos os alunos da educação básica no Brasil todo precisam aprender, independentemente se ele está no Rio Grande do Sul, se ele está em Pernambuco, se ele está no Amazonas, se ele está em Roraima, se ele está no Mato Grosso, se ele está em Minas Gerais, se ele está em São Paulo, Rio de Janeiro, aquelas aprendizagens que estão lá na base, todos os professores das redes públicas e privadas precisam trabalhar aquelas aprendizagens. E como cada instituição, cada rede já tem o seu currículo, também trabalhar também as aprendizagens próprias do seu município, do seu estado e também da sua comunidade. Então, por exemplo, nós temos um documento normativo nível de Brasil, né, que é a BNCC. Nós temos o documento de referência curricular, que é o currículo, que ele precisa ser, né, conforme a BNCC, que é o documento de referência. E os municípios, as redes municipais, elas têm também, né, o seu documento de referência também. Né? Por exemplo, se tem um município, vamos supor Cáceres, né? O município resolve adotar o documento de referência do Mato Grosso, igualzinho que está lá, porque é igual que está na base, mais as especificidades toda do estado, mas ele quer colocar as aprendizagens daquele município, né, próprio daquela comunidade, né, daquele município ali de Cáceres, as culturas, né, as aprendizagens referentes aos conhecimentos de cultura, valores, né. Então, o professor, a rede municipal, né, dentro da sua secretaria, ele pode construir seu currículo municipal. Como também uma escola, né? Lá, por exemplo, vamos pegar a de Mirassol do Oeste, tem uma escola num bairro, então, mesmo que seja, por exemplo, da rede estadual, ela vai pegar o documento de referência curricular para o Mato Grosso e adotar como currículo dentro do projeto político-pedagógico e do planejamento de aula. Só que lá dentro do projeto político-pedagógico, né, em conjunto, uma fala em conjunto com a comunidade escolar, eles vão decidir também elencar ali, né, o currículo também das aprendizagens próprias daquela comunidade ali, ou do município. Vamos supor, por exemplo, na educação física, eu vejo lá meus alunos durante o intervalo fazendo um jogo e uma brincadeira que é própria ali da comunidade ou do município. Eu vou desconsiderar essas aprendizagens e vou fingir que não existe, vou trabalhar outras aprendizagens de outros lugares, né? Claro, o aluno tem direito de aprender também, né, os jogos, as brincadeiras, os conhecimentos também de outros lugares, mas eu também preciso evidenciar, né, aqueles conhecimentos e aprendizagem deles lá locais. Eu também preciso valorizar isto. Então, além, né, desse documento normativo, enfim, a partir de aprendizagens essenciais, né, que todos os alunos eles precisam desenvolver ao longo das etapas, a partir das competências, que a gente vai ver mais para frente, o que são essas competências, ao longo das etapas e modalidade da educação básica. Eu já falei para vocês o que é etapa, né, e o que é modalidade da educação básica. Então, a BNCC ela não é um currículo, a partir dela que os municípios e estados vão construir seu currículo, a escola vai construir seu currículo, e aí o Mato Grosso constrói o documento de referência curricular para o Mato Grosso. E aqui, por último, né? Só voltando aqui, quando não é currículo, eu preciso também estar evidenciado, né, o meu currículo ou a BNCC dentro do meu projeto político-pedagógico. Isso aqui é importante a gente saber. Vamos supor que cai numa pergunta de um concurso perguntando qual era o currículo, se o Brasil tinha um currículo único para o país todo antes de 2017. Nós tínhamos? Não. Nós não tínhamos, nós tínhamos um documento orientador, que orientava o professor, como se fosse mais ou menos assim. Olha, professor, nós temos aqui, né, esses conteúdos aqui, né,
que são os PCNs, que são chamados de parâmetros curriculares, né? Se você quiser seguir aqui, né, esta lista de conteúdos e metodologias, né, esse currículo aqui, deste documento orientador, você pode, né? Nós estamos orientando, nós estamos ajudando. Agora, se o professor, né, analisasse, ou a escola, na discussão do projeto político-pedagógico, e decidisse não seguir esse documento que é a partir do currículo, né, que nós temos, por exemplo, aqui no estado, eram as antigas OCs, que era o nosso currículo, as orientações curriculares para o Mato Grosso, né, as OCs, que ela era baseada nos parâmetros curriculares nacionais, nos PCNs. Se o professor, se a escola não quisesse adotar esse currículo das OCs, que estava dentro dos PCNs, eu poderia, nós, a escola, ou eu, professor do meu componente curricular, poderia dizer não. Eu prefiro um outro currículo. Por exemplo, da educação física, eu ia preferir trabalhar com currículo cultural, outro desenvolvimentista, né? Um outro meu colega construtivismo. Né? Então, antes de 2017, eu poderia escolher qual currículo eu gostaria de adotar dentro do meu componente ou dentro da minha escola a partir do projeto político-pedagógico e do planejamento de aula. Hoje não. Hoje, nós professores, né, escolhemos, a partir de discussão que eu vou estar lá falando sobre os marcos legais, esse currículo e ajudamos a construir esse currículo de competências que agora ele é obrigatório. Então, aqui finalizando, soma-se aos propósitos que direcionam a educação básica brasileira a partir do quê? Né? Quais são os fundamentos pedagógicos da base? A partir da formação humana integral, né? E para uma construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Nós vamos estar falando mais sobre formação humana integral nos próximos encontros nossos. Então, a base, né, é fruto de um amplo processo de debate, como eu já disse para vocês, que a BNCC, né, ela é uma construção nossa da sociedade. Por mais que a gente ouça alguns professores falando assim, o governo fez essa base aí, agora a gente tem que engolir. Né? Não é bem assim, a gente vai ver pelo marcos legais, o governo ele foi obrigado a fazer essa base porque ela já vinha sido discutida e pedida pela sociedade desde a Constituição de 1988. Então, esse documento não é um documento do governo tal, né, do ministro tal, do partido tal, né, de fulano. Esse documento ele é construído a partir do que a sociedade reivindicou, né? A necessidade de ter uma aprendizagem única para o país todo. Então, nós vamos começar aqui falando sobre os marcos legais. Nós temos ali uma linha do tempo, né, dos documentos curriculares. Então, a base, ela já vem sido, né, falada da necessidade de ter, né, esse documento desde a Constituição de 1988. Né? Então, na Constituição Federal, né, no artigo 210, já vinha sendo prevista, né, a criação de uma base nacional comum curricular para o ensino médio. Então, a base, ela não foi começada a discutir e falada em 2015. Não foi em 2015 que alguém falou assim, gente, vamos construir agora a Base Nacional Comum Curricular, né? Vamos construir agora um currículo único para o país todo, né? Não. Ela já vinha sido prevista desde a Constituição Federal. Já vinha falando, né? Governos, né? Já comecem a pensar neste documento que tem aprendizagem únicas para o país todo. Aí passa-se, né, alguns anos e aí vem em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB. Lá na LDB também já vinha falando no seu artigo 26 sobre, né, a adoção de uma base nacional comum curricular para a educação básica.
Eu entendo que alguns de vocês devem estar falando assim, mas como que eu nunca ouvi falar nada lá na minha formação, na minha graduação? Como eu nunca ouvi falar nada nas discussões, né? Lá na minha formação continuada com os professores, ou nos cursinhos que eu já fiz, ou na própria escola. Eu só ouvi falar sobre a BNCC a partir de 2015, quando ela começou a ser, né, sido mostrada na Rede Globo, né, no MEC, pelo site do MEC, eu comecei a ouvir alguns falatórios sobre esse currículo, né, um currículo único para o país todo, que deveria se chamar Base Nacional Comum Curricular. Eu diria que, por exemplo, eu como professora, eu tenho 2 graduações, Letras e Educação Física, né, e em nenhum dos meus cursos, né, de graduação eu vi falar sobre isso, na minha pós-graduação não vi falar isso, vi no mestrado, porque o meu mestrado foi a partir de 2016 e 2017, já estava na construção já desse documento, então não tinha como eu não saber, né? Fazia parte das discussões acadêmicas e também da sociedade. Mas antes de 2015, eu nunca ouvi também falar isso. E só depois, né, de formações lá em Brasília, pelo MEC, né, que foi a partir das formações continuadas sobre a BNCC, é que eu fui conhecer essa linha do tempo aí sobre os documentos curriculares e fui ver que a Base Nacional Comum Curricular ela já vinha sido prevista desde a Constituição de 1988. Então, na LDB já vinha sido prevista também. Em 1997 a 2013, nós temos as diretrizes curriculares, né? Lá naquelas diretrizes curriculares já vinham algumas diretrizes do que a gente deveria trabalhar com os alunos, né? De que forma, né? Que nós iríamos trabalhar com os alunos. Então, as diretrizes curriculares nacionais reforçam em seu artigo 14 uma necessidade também da Base Nacional Comum Curricular para toda a educação básica e o define como conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas de cada instituição. Então, a partir das diretrizes é formado o documento orientador. Que documento é esse? Eu já falei para vocês no outro slide, né? Lá atrás, os documentos orientadores que nós tínhamos como referência antes da Base Nacional Comum Curricular eram os PCNs, né? Então, a partir das diretrizes foram elaborados os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Lá nos parâmetros, né, já vinha, já a partir das diretrizes, já sistematizando um currículo a partir de competências, né, mas ela vinha a partir de, por exemplo, da educação física, ela vinha a partir de capacidades, né, atitudinais, conceituais, procedimentais, né, e aí cada componente também vinha nessa perspectiva. A gente consegue ver algumas coisas na Base Nacional Comum Curricular que são muito parecidas e próximas com os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais. E aí nós temos, em 2009, a elaboração da primeira proposta pedagógica da rede, ou seja, quando saem os PCNs, em 1997, né, até 2013, 2002, desculpa, nós temos daí as redes vão construir os seus currículos a partir dos PCNs. E aí nós temos, eu já falei para vocês, nós temos as antigas OCs, né? O currículo do Mato Grosso eram as orientações curriculares do Mato Grosso. Então, a elaboração da primeira proposta pedagógica. Da rede estadual nós temos as OCs, os municípios têm cada um o seu. Em 2014 nós temos a BNCC, ela entra na discussão do Plano Nacional de Educação. O que é o Plano Nacional de Educação? Lá onde que a sociedade vai se reunir desde o município, depois do estado, depois a nível nacional, vai levar. Então o município
a comunidade, né? Toda a comunidade são convidados a participar das discussões, né, referente às metas, às estratégias que precisam ser definidas em relação à educação, né? E aí a comunidade do município, elas elencam o que elas querem aprender, quais são as políticas públicas que precisam ser desenvolvidas, e elas colocam estratégias e metas, até quando. Então, aí o município vai lá para discussão no estado, né, no estadual, o plano estadual da educação. Depois definido, né, quais são esses conjuntos de políticas públicas, estratégias e metas, vai a discussão a nível nacional. E aí é homologado. Então, lá no Plano Nacional de Educação, onde toda a sociedade discute, não é os políticos, não é um grupinho, somos todos nós. Eu mesmo lembro que quando eu estava no município aqui do Mato Grosso, eu fui chamada para participar dentro dessas discussões dentro do meu município. E aí por voto, foi escolhido mais 10 pessoas daquele município para fazer essas discussões lá no estado, em Cuiabá. Depois, em Cuiabá, foi escolhido, né, por votação, uma certa quantidade de pessoas para levar essas discussões aqui do Mato Grosso lá a nível nacional. Então, foi uma discussão nossa, da sociedade. E nós chegamos dentro do Plano Nacional de Educação, exigimos ou definimos a construção da Base Nacional Comum Curricular. Que ela fosse, né, da educação fundamental, ela fosse construída a partir de 2015 e fosse homologada até 2017, para que a partir de 2018 ela fosse já, as escolas e os municípios já começassem a trabalhar a partir da Base Nacional Comum Curricular. E aí foi definidos metas e estratégias, lógico, né? E por último, em 2015, começa a elaboração do documento, né? E aí a elaboração desse currículo local, ou seja, a partir da BNCC, nós temos ali, né, a construção já a partir da base sobre esse currículo. Então, a mesma coisa que foi feita dentro do Estado, pelo programa da Base Nacional Comum Curricular, que é o PROBNCC, a Base Nacional Comum Curricular também foi escrita. Primeiro, acha-se, né, alguns redatores para desenvolver, para construir, né, a estratégia de currículo sobre o seu componente curricular, por exemplo, educação física, os professores, né, de educação física iriam construir seu currículo para a base, né, a partir dos conceitos da educação física, de língua portuguesa, com seu grupo, de matemática, com seu grupo, enfim. Então, em 2015, são feitos os primeiros encontros entre os redatores, depois começa-se a construção desse documento. Em setembro, a primeira versão da base, ela vai para a consulta pública. Então, existe um grupo de professores que escrevem esse documento, e aí, mas ela é exposta lá para a consulta pública, para que toda a sociedade, né, não é só professores, toda a sociedade entram, né, no portal do MEC e leiam o documento e colocam lá suas sugestões e críticas. Por isso que lá em 2015 a gente via propaganda na Rede Globo e em outros canais, né, de televisão e também de jornais falando sobre a importância que era para a sociedade entrar lá, ler o documento e colocar suas contribuições. Então, em 2015, quando eles escrevem e mandam em setembro para a consulta pública, para que a sociedade, né, leia o documento e contribuísse, em outubro, a sociedade contribuindo, aí os redatores recolhem as informações e novamente vão reescrever a BNCC. Aí em 2016 surge a segunda versão daquilo que a comunidade colocou lá na consulta pública. Então, em 2016 nós temos a segunda versão e novamente vai consulta pública, né? E aí nós estamos aqui vendo aqui em 2016, novamente ela vai para a consulta pública, que daí a consulta pública,
novamente a sociedade relê, né, o que os redatores sistematizou, né, se foi colocar tudo aquilo que a sociedade disse que queria mesmo, né, o que poderia ainda ser melhorado ou o que ainda tinha de críticas, né. Aí, novamente em 2017, no início de 2017, os redatores vão lá, sistematizam tudo que foi colocado lá e vai para homologação. Aí não tem mais consulta pública, porque já teve, né, a população, a sociedade já ouviu, já contribuiu por 2 vezes. Então, em 15 de dezembro, né, é aprovada a BNCC pelo Conselho Estadual. E dia 20 de dezembro ela é homologada, né? Então, dia 15 de dezembro ela é aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. Qualquer currículo, qualquer documento, primeiro ele precisa ser aprovado. Por exemplo, aqui no Mato Grosso, o DRC, primeiro ele foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação. Se o Conselho Estadual não aprovar, não existe esse currículo, né? Mas no nosso caso foi aprovado. Então, a base ela é aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e no dia 20 ela é homologada pelo MEC para que todas as escolas agora, toda a comunidade da educação básica comece a trabalhar a partir da BNCC. Em 2018 e 2019, né, nós temos ali os currículos referenciais estadual, que é aquilo que eu já disse para você. A partir da homologação em dezembro de 2017, em 2018 começa-se a construir os currículos de referência estadual. E aí, no Mato Grosso, nós temos o documento de referência curricular do Mato Grosso, que vocês encontram lá no Google, ou no site da SEDUC, ou no site das secretarias municipais. Vocês podem também encontrar lá no Google, colocando lá BNCC do Mato Grosso. Aí vocês vão entrar lá no documento de referência curricular para o Mato Grosso.